O primeiro passo da nossa análise contextual é a gente fazer a análise do usuário. Então, eu tenho que conhecer o meu usuário para aumentar a chance de eu desenvolver uma solução que seja adequada a ele. Então, para isso, a gente vai precisar de um modelo de usuário, né? E a gente diz que o modelo do usuário é o conhecimento que a gente desenvolve sobre o nosso usuário, né? Então, o usuário pode estar representado de forma explícita ou implícita, né? E assim, essa ideia da gente conhecer o nosso usuário, o nosso modelo de usuário é capturado a partir de técnicas de coleta de dados. O estudo etnográfico é uma das maneiras de a gente conhecer o nosso usuário, né? De a gente poder, uma das técnicas que a gente usa para traçar um modelo de usuário. Mas por que, afinal de contas, que a gente vai modelar o usuário, né? Então, basicamente, os modelos eles podem ser usados para a gente predizer um comportamento de usuário, para a gente diagnosticar os erros, para a gente poder auxiliar o nosso usuário. Quanto mais a gente conhece o nosso usuário, maior é a chance da gente entender o que esse usuário precisa e o que ele quer. Os dados, então, para a gente modelar o usuário são extraídos, né, os dados que são extraídos da modelagem, eles ajudam, né, o projetista nesse processo de personalizar uma interface, né? Então, acaba resultando num conhecimento que é explícito sobre os usuários do nosso sistema, os futuros usuários, né? E aí tem, né, como eu já mencionei, várias formas a gente coletar os dados, não apenas a etnografia, né? Então, posso coletar dados através de entrevista, né? Então, através de observação direta, observação indireta. Tem N maneiras da gente fazer isso, mas esse não é um assunto para hoje. Bom, então, quando a gente vai, na hora de modelar o usuário, né, então esse modelo é um conjunto de atributos, na verdade, que vão nos ajudar a prever comportamentos que potencialmente podem acontecer durante o uso do sistema, né? E é por isso que eles nos ajudam no projeto de uma interface, né? Então, o modelo de um usuário ele precisa contemplar os tipos de usuário que são o alvo, né? E mais outros atributos que são relevantes. Alguns exemplos de atributos, né, são com que frequência um determinado usuário vai usar o sistema, qual é a frequência com a qual ele resolve a tarefa, né, em questão aqui, que está sendo analisada. Como é que é a experiência dele em relação à tarefa que ele tem que executar? Ele é um cara leigo, novato, ele é competente, ele tem experiência, ele é super experiente. Qual é a experiência dele em tecnologia de informática, por exemplo? De novo, é leigo, novato, tem prática. Qual é a experiência dele com sistemas similares? Né? Então, elementar, média, grande. Qual é a idade do nosso usuário? Qual é o nível de escolaridade? Quais são as necessidades especiais que ele eventualmente tem? Ele é destro ou canhoto? Ele tem visão perfeita, visão corrigida ou ele tem uma deficiência de visão? Né? Então, todos esses, dependendo do que a gente está propondo como sistema, eu vou ter uns atributos que são mais importantes do que os outros. Mas é importante a gente determinar esses atributos, porque isso é que vai me dar um modelo de usuário. Então, basicamente, o que a gente precisa considerar é que tem diferentes tipos de usuário, né? As pessoas têm personalidades diferentes, elas têm motivações diferentes, elas vêm de culturas diferentes, elas têm idades distintas, elas têm experiências, né, que não são as mesmas entre elas, elas têm habilidades diferentes, necessidades diferentes, né? Além do que, todo usuário ele tem uma porção de medos, né? Então, o usuário ele tem medo de parecer burro, por exemplo. Então, ele às vezes ele não entende o que ele está fazendo, mas ele não pergunta para ninguém, ele faz mesmo assim, porque ele tem medo de ser burro. Ele também tem medo, muitas vezes ele não quer aprender alguma coisa nova, tem receio de aprender alguma coisa nova, né? Porque aprender alguma coisa nova é cansativo,
porque ele pode não parecer tão inteligente para os colegas, porque simplesmente ele não quer aprender, porque esse é um tempo que ele vai gastar que ele não quer. Eu, por exemplo, faço todos os meus slides usando o PowerPoint. Tem outros sistemas que fazem isso. Tem o Canva, tem alguns sistemas envolvendo IA, tem o Keynote da Apple, mas eu não aprendi nenhum deles, porque eu não quero. Eu não quero gastar esse tempo. Eu quero que todos estejam no PowerPoint e isso está suficiente. Então eu tenho medo de aprender alguma coisa nova nesse sentido. Né? Não chega a ser medo, mas eu não quero gastar esse tempo. E isso tem que ser compreendido pela interface. Né? O usuário, ele também tem medo de ser substituído. Então, quando ele está realizando uma tarefa que é dentro sobretudo num software que é corporativo, na empresa dele, é muito comum pessoas que têm uma tarefa repetitiva, elas acabarem sendo substituídas por uma máquina, né, que faz tudo sozinho. Então, assim, a gente vem fazendo isso há muito tempo, né? Então, tinha pessoas que faziam contas, depois a gente trocou por uma calculadora, né? Tinha cobrador nos ônibus, agora a gente não tem mais. Então, assim, é um processo que é natural e é natural que as pessoas tenham esses receios. Só que quando uma pessoa tem o medo de ser substituída, né, o problema é que essa pessoa não é a que vai te ajudar a entender a tarefa. Né? Então, justamente por isso, porque ela tem essa autoproteção. Né? O usuário ele também tem medo de destruir os dados. Tá? Então, quem nunca teve medo de apertar no confirma quando vem aquela pergunta embaixo assim, você tem certeza que quer confirmar? Depois de feito não tem como desfazer. Né? Então, assim, a gente tem, como usuário, a gente tem esses receios. Às vezes eles são infundados, mas às vezes eles não são infundados, às vezes eles têm uma explicação. A gente, todo mundo já perdeu dados alguma vez na vida, né? E a gente não quer que isso aconteça, então receio de destruir alguma coisa, de estragar, sempre acompanha os usuários. Né? E a gente tem ainda, por fim, que levar em consideração o perfil do nosso usuário, porque assim como a gente tem usuários que são novatos e usuários que são experts, a gente tem os novatos que se tornam experts, os experts que se tornam novatos, né? Então, assim, às vezes, quando a gente está usando uma ferramenta, sei lá, editor de texto, e eu começo a fazer muitas vezes a mesma coisa, né? Eu posso programar uma macro, né? Ou posso ir lá e descobrir quais são os atalhos para aquilo que eu estou fazendo. Uma vez que eu descobri os atalhos, eu vou usar ele. E aí pronto, aí eu fiquei expert naquilo. Só que essa minha condição de expert, ela vai até eu acabar aquela tarefa ali. E na hora que eu acabei, eu não olho mais para aquilo, não vou mais usar e eu esqueço o que eu estava usando. Então, eu de novo de expert, agora eu passei para novato. E a gente ainda tem que levar em consideração que novatos convivem com experts e vice-versa, né? Então, assim, uma interface ela tem que pensar em todos os seus usuários e como deixar todos eles felizes, né? Então, dos usuários que estão ali pensados dentro do meu modelo. Bom, então, quando a gente tem perfis diferentes de usuários, é legal a gente representar eles como sendo personas, né? Então, persona é um tema que a gente tem escutado bastante, né? Nos últimos tempos anda bem em voga, assim, né? Mas a ideia de uma persona é que ela é um personagem fictício que representa um grupo significativo dos meus usuários, né? Então, quando eu trabalho com a ideia de criar uma persona, eu acabo criando uma identidade, instanciando uma personalidade que eu pensei, né? Que faz parte do meu público-alvo. E aí, a partir daquele momento, eu vou tratar quase como uma pessoa que eu conheço, alguém assim, um amigo, um colega de trabalho, essa minha persona. Então, uma persona, ela tem identidade, tem status, tem objetivos, tem habilidades, ela tem tarefas, ela se relaciona com outras personas, né? Ela tem alguns requisitos importantes, tem expectativas, né? Mas a ideia da gente criar persona é isso, eu me aproximar dela. Então, já criar uma persona acaba gerando empatia e funciona, nesse caso, como uma ferramenta importante tanto para o design como para a comunicação. Então, quando eu estou falando com a minha equipe, né, eu vou estar propondo alguma coisa para uma determinada persona, eu estou falando no João, que é a minha persona.
Aí, quando eu faço alguma coisa numa interface, eu tenho que pensar, o João vai gostar? Isso vai ser útil para o João? Qual é a mesma tarefa que o João ele precisa realizar? Faz sentido isso que eu estou propondo para ele? E isso acaba, né, sendo mais interessante do que a gente trabalhar no modelo, em cima do modelo que é abstrato. Então aqui a gente tem alguns exemplos de como é que a gente caracteriza uma persona, né? Então eu estou aqui definindo primeiramente, né, um perfil de usuário, né, que é um técnico de suporte, que ele vai ter entre 30 e 40 anos, a formação dele é nível técnico superior, ele já tem uma experiência entre 4 e 8 anos naquele trabalho, a frequência de uso semanal dele do sistema é 5, ele usa todos os dias, então é uma frequência alta, e ele gosta do que ele faz, ele gosta do trabalho dele. Então, isso não é uma persona, isso é um modelo de usuário, é um perfil de usuário. Que para eu poder trabalhar, né, de uma forma mais eficiente, eu vou agora criar uma persona que se encaixa nesse perfil. E eu estou aqui criando o Paulo Correia. E o Paulo é técnico de suporte, ele tem 38 anos, ele trabalha no setor de administração de redes, né, dessa corporação. E ele é um cara que prefere aprender fazendo do que assistindo cursos. Né? Então vê que a gente começa a colocar algumas sutilezas que fazem eu entender melhor o Paulo, que é uma instância desse perfil de usuário aí. Aqui a gente tem um outro exemplo de definição de persona. Então, essa é a persona de uma adolescente, né? Ela tem 14 anos, ela mora em Paris, ela, na verdade, não trabalha, né? Ela é estudante, mas ela tem vários hobbies. Ela luta boxe, ela dança, ela gosta de viajar, né? Ela participa do Grêmio do colégio. Ela tem uma irmã de 7 anos e ela mora num apartamento que tem 3 quartos. Né? Na personalidade dela, ela se classifica mais como extrovertida do que como introvertida. Né? Então tem uma barra aqui que mostra a personalidade dela. Ela tem algumas necessidades e alguns objetivos. Então, assim, ela gosta de fazer reunião pessoal, assim, de um para um com os professores dela. Né? Ela também gosta de fazer de trabalhos que sejam em grupo, né? Então, para estudar melhor, para fazer revisão dos temas, né? Que ela está estudando. Ela, ela também gosta de fazer cursos online. Ela acha que ela aprende legal com isso, então por isso ela faz cursos online, né? E ela gosta de organizar eventos, ela organiza alguns lá com o Grêmio no colégio dela. Ela tem algumas motivações. Então, por exemplo, ela adora gastar tempo lá no campus da escola. Né? Ela sempre arranja atividades extracurriculares para fazer na hora do almoço. Ela se voluntaria para fazer trabalho voluntário, no caso. E ela acha que ela é um mix de uma pessoa que tem um lado digital e um lado físico, né? E ela também gosta de desenvolver a anatomia. Aí, assim, tem outras coisas que ajudam a entender a pessoa, né? Quais são os aplicativos favoritos dela. Ela gosta do Pinterest, do YouTube, TikTok, Instagram. É influenciada, né, por alguns artistas. Tem algumas marcas que ela gosta da Apple, gosta da Patagônia. Né? Então, assim, com isso, esse é um exemplo de uma persona que é muito mais detalhada do que aquela que a gente viu anteriormente. Aqui a gente tem até uma foto dela, nesse caso não tem o nome, né? Mas tem até uma foto dela. E colocar foto também ajuda a gente a entender, né, a minha persona e aceitar ela mais como alguém que existe. Aqui a gente tem ainda um outro modelo, né, de persona que é bem mais detalhado do que os outros. E aí, aqui nessa descrição, a gente tem a minha persona, que tem 43 anos de idade, ele é carpinteiro, né? Então, durante a maior parte da vida adulta dele, né, ele sempre foi carpinteiro. Então, ele faz construções pequenas, né? Então, ele não trabalha com coisa muito grande. Então, na empresa dele, eles constroem uma casa por vez.
Ele costuma trabalhar aí entre 50 e 70 horas por semana, né, construindo essas casas para famílias lá em Michigan, né, numa região específica. E ele tem uma empresa que chama KJ Build e o sócio dele é o Kate. E faz 12 anos que ele tem o mesmo sócio e trabalha com isso, né? Em termos de tecnologia, então ele é um cara que usa internet em casa, né, nas horas vagas dele, né? Então ele manda e-mails para os amigos, ele dá uma olhadinha em como é que está o time dele no campeonato, né, o time de hóquei. Ele também sempre dá uma olhadinha no Facebook, ele compra coisas, compra ferramentas, né? Às vezes ele também olha sites de carpintaria e dessas coisas de sites de construção construção de casas. O nome dele é Jeff. E o Jeff, ele usa o telefone dele bastante, né, assim, para trabalhar. Então, ele responde e-mail pelo telefone, né, fala com os potenciais clientes. Ele também interage com o sócio dele, né, o Kate. Ele olha a agenda, né, então, para ver o que ele tem que fazer com outras pessoas. Ele uma vez comprou um software, o QuickBooks, né, para fazer a gestão de pequenos negócios, assim, instalou, mas nunca usou na verdade, né? Então não funcionou muito bem ali essa tentativa dele de migração para esse software. Bom, então o que mais eles fazem, né? Eles empregam ainda, eles têm um contador que eles empregam na empresa, né? E que cuida lá das finanças deles, né? da empresa. Mas a maior parte das contas quem faz mesmo é o Jeff. O que ele gostaria no futuro é expandir a empresa dele, né, para tendo outros empregados permanentes para construir 2 casas por vez, e não uma casa por vez como eles fazem. Tem uma casa, depois começa outra. Ele queria construir 2 ao mesmo tempo e daí ele ser o cara só que supervisiona o trabalho, né? Então o que ele tem como desejo? Ele gostaria de poder pagar as coisas que ele compra, pagar as pessoas que ele subcontrata de um jeito mais simples, né? E, enfim, as tarefas deles, né? Tanto ele quanto o sócio, eles têm conta no banco, né? O Great Lakes Bank. Ele usa também o site do banco para olhar a conta pessoal dele, não só da empresa. E as tarefas que ele costuma fazer são lá, pagamento de salário das pessoas que ele contrata, pagamento de materiais, né? Ele, né, faz as cobranças dos clientes deles. Enfim, tem uma série de coisas aí que são as tarefas que ele faz, né, junto ao banco, né? Ele usa bastante o credit card, né, o cartão de crédito. E aí, às vezes, ele não tem dinheiro, então ele precisa avançar lá no cartão de crédito, pega emprestado por um tempo e depois para. Depois paga em seguida. Qual é os problemas que ele tem, né? O dinheiro para ele entra quando ele, né, faz uma casa, então não tem uma entrada todo o tempo de dinheiro, um fluxo constante de dinheiro. Então ele tem que fazer essa gestão aí, esse negócio não é tão simples, né? E assim, como valores, ele é um cara que prefere trabalhar com esses negócios pequenos aí de construir casas, né? Ao invés de trabalhar numa grande corporação, é o estilo dele. Mas ele tem um pouco de receio, assim, né? Que empresas grandes, Facebook, por exemplo, roube os dados dele, informações pessoais e etc. Bom, então a gente gastou um tempão aqui, eu tô aqui há horas contando a história do Jeff, né, que é a nossa persona. Mas com todo esse monte de detalhe, né, a gente acaba conhecendo ele, né, ele quase existe, né? E a gente consegue aqui entender quais são os problemas que ele tem. Então, provavelmente o que ele precisa aqui é um software de gestão para a empresa dele, mas um software que seja simples, porque ele já tentou um bem completo, o QuickBook Pro, e já não deu certo, né?
A gente também entendeu que ele é um cara que usa direto o celular. Então, pô, bem legal se eu puder fazer uma solução para ele que execute no celular também, né? Não precisa de um computador. Então, assim, quanto mais detalhado é a descrição da minha persona, mais fácil fica eu entender as necessidades dela. Né? Então, como é que a gente monta alguma coisa tão detalhada? Não é da imaginação. Né? Então, em geral, a gente faz isso conhecendo as pessoas através daquela, usando as ferramentas de research para conhecer o meu usuário e aí poder criar esse usuário fictício aí. Então, assim, não raro eu tenho mais de uma persona, né? Então, eu tenho uma persona que representa o Jeff, mas eu posso ter uma outra persona que é uma situação diferente, com um perfil totalmente diferente do dele e que representa uma outra categoria de usuário, né? Então, eu posso ter, sei lá, uma persona que é um idoso, por exemplo, que esse não gosta de usar o celular porque ele acha pequeno, ele gosta de trabalhar com o computador, né? Enfim, ele é de uma grande corporação e não de uma empresa pequenininha. Enfim, a gente tem perfis diferentes. Mas além dos meus usuários alvo, né, a gente precisa também, nesse processo de fazer levantamento de requisitos, considerar os outros grupos, né, que são as pessoas que têm participação no processo todo, no desenvolvimento, que vão ser afetadas pelo sistema, né, tem influência nas necessidades todas, que são lá pelas tantas os gestores, as equipes de desenvolvimento, né, usuários diretos, gerentes, ou seja, todo mundo que está envolvido nesse processo na lógica do negócio, né, da, da aplicação que eu quero desenvolver. Então, a gente chama esse conjunto de pessoas de stakeholders. Né? Então, assim, resumindo, né? Quando eu preciso sempre traçar um modelo de usuário. Para isso, eu defino meus perfis, eu crio personas, né, para cada perfil de usuário que eu tenho, e eu preciso ainda entender quem são os meus stakeholders todos, né, para saber quem são as pessoas envolvidas no sistema. Então, isso é o que a gente tinha para falar sobre modelo de usuário e personas.